Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LE Esportes e eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, aquela coisa toda, deixa o like nesse vídeo, compartilha esse conteúdo com os teus amigos, com a tua família aqui, ó. Deixa o teu comentário, a tua dica, a tua crítica, a tua sugestão, tua participação geral é muito importante para todos nós, beleza? Vamos lá falar de Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, jogo válido pela Copa do Brasil, jogo de volta aí das oitavas de final. Vitória e classificação do Flamengo, vitória aí por 2-0 no placar agregado com 2-1 do Atlético na ida. Nós temos aí 3-2 a favor da equipe do Dorival Júnior e nesse jogo especificamente no Maracanã. Destaque para ele, De Arrascaeta acabou com o jogo, como ele adora jogar contra o Galo, né? 2 gols de Arrascaeta, o Mengão está nas quartas de final da Copa do Brasil. Faz o Pix CBF, 3,9 milhões na conta aí do Flamengo, beleza? É fato que os cariocas foram melhores, né, durante a maior parte do confronto, uma decisão aí de 180 minutos e funcionou a gente pode dizer, claro, dois pesos, duas medidas, e sim, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, esses dois elementos, né, funcionando em harmonia, o Flamengo ganha e muito. Isso porque tem um elenco estrelado e esse elenco estrelado, né, gerido ali pelo Dorival Júnior, está indo muito bem. E sem dúvida, essa classificação só mostra a força desse elenco na disputa pelos títulos, eliminando uma equipe, né, que sem dúvida nenhuma está no mesmo patamar do Flamengo e que disputa, claro, as principais competições. E com esse resultado, né, os rubro-negros já tiram, né, um postulante ao título da Copa do Brasil, o atual campeão, inclusive. É importante citar, né, é importante não deixar passar batido essa informação, tá? É fato que o Flamengo cumpriu, né, principalmente se a gente for analisar do ponto de vista da torcida e também do grupo de jogadores, a ideia de um clima infernal, de que seria um verdadeiro inferno na partida de volta, né, no Maracanã, como já dito pelo Gabigol na entrevista coletiva pós-jogo lá no Mineirão. E eu tenho que falar da dupla Pedro e Arrascaeta. Eles foram decisivos, né, do ponto de vista da atuação deles, tá? Isso porque nos 2 gols do Flamengo nessa partida houveram a participação desses dois atletas. O Pedro dando assistência e o Gabigol, na verdade, o Pedro dando assistência e o Arrascaeta marcando, né? Eles apareceram aí nos 2 gols do Flamengo, tá? E eu tenho que falar sobre Dorival Júnior. Isso porque um dos grandes méritos da gestão desse treinador é ele saber como utilizar Pedro e Gabigol juntos. Algo que, pelo menos particularmente na minha visão, eu não percebia isso em outros trabalhos, principalmente se a gente for analisar Paulo Souza, Domenech Torrent, Renato Gaúcho, nem mesmo o próprio Rogério Ceni. Em algumas oportunidades, sim, utilizava o Pedro e o Gabigol, mas não era, digamos assim, um time ideal. Hoje, pelo menos, eu acredito que na visão do torcedor carioca do Flamengo, a ideia de um 11 ideal, né, do Flamengo tem a presença do Pedro e também do Gabigol. Então esse é um dos grandes méritos dessa gestão, né, desse período aí do Dorival Júnior, saber como utilizar Pedro e Gabigol juntos, o que vem rendendo muitos frutos para o Flamengo, tá? A gente pode falar que o Atlético Mineiro teve uma atuação muito ruim, é uma equipe que é muito qualificada, tem Hulk, Nath Fernandes, dentre outros tantos jogadores qualificados, e foi uma equipe muito tímida. E essa timidez ela faz resumir a atuação do seu principal jogador, que no caso foi o Hulk. E toda essa timidez na atuação do Hulk, ele foi presa fácil para a defesa do Flamengo, a gente tem que colocar na conta desse termo que eu acabei de citar, a defesa do Flamengo. É fruto de um sistema que está cada vez mais harmônico, está cada vez mais organizado e parou, sem dúvidas nenhuma, um atacante, o centroavante, um dos principais centroavantes do futebol brasileiro e, por que não dizer, sul-americano, tá? E a gente vai dizer que o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil acontece na terça-feira, né, às 13h30, 1h30 da tarde, e o Flamengo vai conhecer o seu adversário. Mas claro, essa eliminação tem todo um impacto, muda o astral do Flamengo na temporada, porque é tratado como uma verdadeira decisão. Isso porque eu não tenho dúvidas de que no imaginário rubro-negro ainda é muito recente a derrota na Supercopa do Brasil para o próprio Atlético Mineiro, e essa rivalidade vem se acirrando aí ao longo dos últimos anos, não tenha dúvidas, tá? Vamos falar um pouco de Arrascaeta, isso porque ele se torna o 4º estrangeiro com mais gols pelo Flamengo, agora são 49 gols, e além disso, ele é o jogador com mais assistências dentre os que jogam na Série A na temporada 2022, né? São 12 assistências. O Arrascaeta é um cara espetacular, um craque de bola, vamos ser bem sinceros aqui. E essa partida ainda ficou marcada pelo segundo maior público do Brasil no ano, no caso 2022. Nós tivemos
aí mais de 68 mil pessoas presentes, né, para ser mais específico, 68.747 pessoas, e só perdeu nesse confronto para o jogo Flamengo 0, Palmeiras 0, pelo Brasileirão, em que tiveram presentes, né, quase 70 mil pessoas, para ser mais específico, 69.997. Então, realmente, um excelente público para um jogo digno, sem dúvida nenhuma. Flamengo e Atlético Mineiro, duas equipes postulantes aos principais títulos da temporada. E esse jogo serve, como a gente falou, para mudar o astral, o anímico da equipe. E, com certeza, esse é um teste, um jogo espelho, uma decisão de 180 minutos, para, quem sabe, o Flamengo se espelhar para o jogo contra o Corinthians e, sem dúvida, para a sequência no Brasileirão. Isso porque, pelo fato de ter passado, não significa que está tudo bem. Agora que é quartas de final, mas a equipe vai ganhando força, vai ganhando cancha, como a gente chama, e essa maturidade que o Flamengo vai adquirindo ao longo da temporada é muito importante para os objetivos do clube, justamente a disputa de títulos de relevância. Eu me refiro a Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores. Próximo compromisso do Flamengo na tela, isso porque a gente vai falar sobre Coritiba. Esse jogo acontece, né? Esse jogo vai ser contra o Coritiba, em casa no Maracanã, às 19 horas, 7 horas da noite, no sábado, jogo válido aí pelo Brasileirão, tá? Então, um confronto que o Flamengo tem a obrigação de vencer, isso é bem verdade, para continuar essa sequência, esse bom astral, né, esse anímico aí, bem bacana, esse clima aí, digamos assim, de euforia, ao mesmo tempo de esperança, essa atuação, inclusive, eu não posso deixar de falar, lembrou muitos tempos de 2019, de um Flamengo intenso, de um Flamengo muito efetivo, objetivo e, sobretudo, baseado na qualidade individual dos seus jogadores, fez o coletivo funcionar muito bem e garantiu a classificação contra uma equipe grande, que é o Atlético Mineiro, e, sobretudo, uma equipe que é adversária direta do Flamengo na disputa pelos títulos e, claro, tem os maiores investimentos aí do futebol brasileiro e, por que não dizer, sul-americano. Então, esse jogo, essa classificação histórica diante do Atlético Mineiro, com todo esse clima que apresentou o Maracanã, é um espelho, é uma base para a equipe do Dorival Júnior, quem sabe, pensar em coisas maiores, como a gente já projetou, inclusive, ao longo da temporada. E eu estou me referindo a disputa de títulos relevantes na temporada. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos, com a tua família, ó. Teu like, tá valendo demais, compartilha esse conteúdo com os teus amigos e ainda além disso, né, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo para fã de esporte, ó. Falar em fã de esporte, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!